Devido à pandemia de coronavírus, a médica infectologista cooperada da Unimed Confidentes, Carolina Ali Santos, vai esclarecer dúvidas sobre a doença para nossos telespectadores. Confira. Coronavírus ficou relacionado ao vírus. A doença causada pelo coronavírus é a Covid-19. A transmissão do coronavírus, ele acontece através da inoculação de partículas virais nas mucosas do indivíduo, né? Nós consideramos mucosa nariz, olho, boca. A transmissão pelo contato direto, ela não acontece. O que acontece é o contato com secreções respiratórias de outras pessoas, de pessoas infectadas, podem ser auto-inoculadas pelas mucosas. Então, as orientações que a gente dá a respeito das precauções por contato é para evitar essa auto-inoculação. As pessoas que estão gripadas, nós vamos fazer igual sempre fizemos com relação à orientação, né, desses quadros respiratórios. A orientação é que essas pessoas só procurem os serviços de saúde se elas tiverem algum sintoma que estão fugindo do habitual de uma gripe. Certo? E quais que seriam esses sintomas? Falta de ar, dor no peito, tosse excessiva, febre persistente que não melhora, muitos dias de febre, dificuldade de ingerir líquido, de se alimentarem. Esses seriam sinais de gravidade que justificariam uma pessoa procurar o serviço de saúde no caso de uma gripe. Se a pessoa está bem, os sintomas estão evoluindo progressivamente com melhora, não haveria essa necessidade. E para que ele funcione, ele tem que ser feito de uma forma coordenada. Não adianta uma instituição entrar, orientar o isolamento e outra não, né? Então tem que ser feito de uma forma coordenada. E o nosso objetivo é manter, principalmente a população de alto risco, que são os idosos, distantes dessa possibilidade de transmissão. A princípio, o quadro do coronavírus ele não é mais grave em gestante. Já temos algumas informações sobre isso, alguns estudos já mostrando que isso não foi mais grave em gestante, diferente do que acontece com a influenza. Influenza pode causar casos graves em gestantes, por isso até que as gestantes fazem parte do calendário, do calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização. Mas então as gestantes não teriam um risco maior. Claro que a situação da gestação é uma situação mais delicada, então requer um maior cuidado por isso. Não porque foi observado maior gravidade entre gestantes, mas pela situação. E existe a questão da transmissão pelo leite materno, que começou a ser levado em consideração, mas a gente não sabe também do impacto disso no recém-nascido, visto até que a letalidade entre recém-nascidos foi muito pequena. Não há a indicação, nesse momento, da população em geral utilizar máscara. O que a gente fala é que a máscara, né, é um equipamento de proteção individual e quando ele não é bem utilizado, ele pode trazer inclusive risco, né? Então a pessoa tem que saber como colocar, de quanto em quanto tempo trocar, como que ela vai tirar. Até para tirar a máscara a gente tem que ter um cuidado, porque ao tirar a máscara, se você tira de qualquer jeito, né, as pessoas têm muito hábito de colocar a máscara, abaixar a máscara e deixar aqui. Aquilo ali não é o adequado. Então, a orientação para a população geral, nesse momento, é de não utilizar máscara, certo? E a gente até pede que as pessoas não se precipitem e saiam comprando máscara, porque isso pode impactar
no serviço de saúde, né? A gente sabe que se a população está procurando muito a compra desses EPIs, os serviços de saúde que realmente precisam vão ter dificuldade em adquirir isso aí. Esse vírus, ele não tem registro de ocorrência em animais domésticos. Então a gente não precisa por hora tomar cuidado com esses animais domésticos. A questão da transmissão, né, da possibilidade da transmissão pelo morcego, isso não é uma realidade aqui do Brasil, né? Existe o hábito de quando se encontra um animal selvagem morto, esses animais devem ser recolhidos para análise. Então, a transmissão do coronavírus não é uma realidade aqui. Não existe. A vitamina C, os leigos, né, associam muito que a ingestão de vitamina C poderia proteger as pessoas contra a influenza, mas isso não acontece, né? Não existe relação nenhuma da vitamina C com a proteção à influenza, tá? E o coronavírus vai ser da mesma forma. Transporte público, inevitavelmente, é um local, né, onde as pessoas se aglomeram, né, e tem ali a manipulação de corrimãos e tal. Então, o que a gente pede, principalmente daqui para frente, o tempo esfriando, que as pessoas se agasalhem, para que a gente possa abrir as janelas, manter a ventilação no transporte público, né? Se segurou ali em algum local, que em seguida passe o álcool gel, né? Ou se pelo menos, essa é uma recomendação importante para a gente fazer no momento em que o álcool gel não está tão disponível, né? Se essa pessoa encostou em alguma superfície potencialmente contaminada e não tem condição de higienizar a mão logo em seguida, a gente pede para que ela tenha o máximo de controle para não auto-inocular aqueles vírus ali que podem estar nas mãos, né? Então evitar de coçar o olho, né, nariz e tal, com aquela mão suja, né? Então, mas assim que ela puder, ela vai higienizar as mãos. As empresas de transporte têm sido orientadas com relação à higienização do ônibus com uma periodicidade maior, né? Mas como é uma coisa inevitável, a gente pede que as pessoas mantenham janelas abertas, se possível sentem distantes, se não for possível, pelo menos uma ventilação no transporte público. Nós temos falado muito na questão do álcool, né? E fala-se do álcool gel, mas na verdade todo o álcool com concentração 70% ou mais seria suficiente, né, para fazer essa limpeza. Então poderia ser o álcool líquido, o álcool gel ou até outras preparações também próprias para higienização das mãos são suficientes. Mas a boa e velha água e sabão resolvem muito bem, né? Inclusive, quando existe sujidade nas mãos, muita gordura, pó, poeira nas mãos, o álcool não é tão eficiente assim. Então, o ideal seria que a gente intercalasse mesmo a higienização das mãos com o álcool.